A gente já começa essa edição contando que os agentes da Polícia Federal vão investigar os casos de bebidas contaminadas com metanol em São Paulo. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, há uma suspeita que essa distribuição ela também aconteceu em outros estados da federação, o que acende um alerta, inclusive. Vamos lá conversar com ela então. Janaína Camelo é quem acompanhou essa entrevista coletiva do ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, que é ligado, inclusive, diretamente à Secretaria Nacional do Consumidor, Janaína. E aí, o que esperar sobre essa investigação que está muito no início, mas com vários casos que nos assustam, na verdade, né? Assusta muito, né, Bruno? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aqui em tempo real. Pois é, depois de vários casos, né, assim, identificados especialmente em São Paulo, todos concentrados ali em São Paulo, de intoxicação por metanol, inclusive mortes, infelizmente. Então, o governo federal decidiu tomar uma atitude. E aí, numa coletiva de imprensa que foi convocada para hoje, o Ministério da Justiça ali, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele anunciou que vai haver essa investigação, né? Ele pediu que seja, determinou ali ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que abra um inquérito para investigar qual é a procedência dessa droga, se existe ali uma rede de distribuição. E ele, inclusive, disse que isso pode também estar acontecendo não só em São Paulo, embora esses casos tenham sido identificados até o momento só em São Paulo, mas que há muitos indícios, vários indícios de que essa rede também possa estar, essa possível rede possa estar atuando em outros estados, Bruno. A gente separou um trecho do que disse o ministro da Justiça e a gente vai ouvir agora. Que é o que tudo indica, transcende os limites de um único estado. No momento, as ocorrências estão concentradas no estado de São Paulo, mas tudo indica que há uma distribuição para além do estado de São Paulo e, portanto, sendo uma ocorrência que transcende limites de um estado, isto atrai a competência da Polícia Federal. Lembrando, desde logo, que a adulteração de produtos constitui um crime comum, capitulado no Código Penal, no artigo 272, e também a venda, a distribuição de produtos adulterados constitui um crime de acordo com o Código do Consumidor. Participou dessa coletiva também, Bruno, foi o ministro da Saúde, viu? Alexandre Padilha. E ele disse que o Ministério da Saúde vai publicar uma nota técnica para esclarecer quais são os sintomas ali, o que seria a suspeita de sintomas de intoxicação por metanol. Isso para orientar os profissionais de saúde quando lidar com casos suspeitos assim. O ministro, inclusive, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o Brasil costuma ter cerca de 20 casos por ano de intoxicação por metanol e só em setembro, então, desse ano, foi quase metade dessas notificações que costumam ter em todo o ano, concentrado ali apenas em São Paulo, e que isso chama muito a atenção, que isso é uma situação anormal, nas palavras ali do ministro da Saúde. Bruno, agora a expectativa é para saber como que essa investigação vai se dar, quais vão ser as próximas informações que a gente vai ter acesso com relação a essa possível rede de distribuição, ou uma possível organização ali criminosa, né, que acabou levando pessoas à morte, infelizmente. Bruno e Márcia. Janaína Camelo, ao vivo, com as informações, repercussões sobre, então, essa entrevista coletiva com o ministro Ricardo Lewandowski. Já a gente volta a conversar, Janaína, inclusive repercutindo sobre os números de óbitos. Mas antes, vamos, então, iniciar a rodada de análise aqui. João Belucci, que nos acompanha nesta super terça-feira, aqui no Em Tempo Real, na Jovem Pan. João, a gente vê ainda, está sendo investigado, não tem uma confirmação se há uma digital do crime organizado de fato ou não, mas a gente vê essa ousadia dos criminosos atuando em itens essenciais. Internet, no combustível, né? A situação ali de escola, supermercado, jovens e quem sai para curtir à noite, um momento de descanso, acaba comprando uma bebida alcoólica e também com essa complicação. Isso fica claro, a ousadia do crime organizado, onde nós erramos e autorizamos que o crime conseguisse se instalar em vários segmentos da nossa sociedade. João. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Márcia, a doutora Priscila Silveira e toda a equipe, toda a audiência da Jovem Pan.
Realmente, Bruno, a gente fica na dúvida de qual setor que ainda o crime organizado não está. E já existem diversos estudos apontando que o crime organizado teria mais lucratividade fora do mercado ilegal, né, no mercado legalizado, onde ele opera e lava os recursos que ele obtém no crime organizado e são tamanho recursos, ele procede à lavagem de tal forma que os recursos no mercado legal são maiores. Agora, não há uma clareza, uma certeza ainda, trata-se de um inquérito inicial, diz que seria do crime organizado, pode ser inclusive das próprias grandes fábricas, pode ser de importadores, ainda não há uma clareza. Certamente o que foi feito é uma ideia de, vou pôr um produto mais barato aqui, que sabe-se que é um risco, mas para majorar os lucros. É bastante lamentável sob qualquer aspecto que a gente analise esse tema, não é, Bruno? É uma questão de saúde pública. A gente observa que essas pessoas que foram intoxicadas não é que compraram em locais ilegais ou fizeram a compra dessas bebidas na rua, em barracas na rua, nada disso. Foi em locais, em tese, oficiais, legais, onde estava tudo dentro dos conformes. A pessoa não tem como fiscalizar a garrafa, né? Muitas vezes a bebida chega, inclusive, pronta na mesa das pessoas. E agora a gente tem essa questão também, infelizmente, de algum contorno midiático sobre o tema, à medida em que o Ministério da Justiça avoca para si, diz que há uma questão interestadual, então, de fato, se há uma questão interestadual envolvendo mais de um estado, você poderia ir para a Polícia Federal, né? Jogar a competência para a Polícia Federal, já que envolve outros estados, mas não há uma clareza ainda. Os casos estão concentrados em São Paulo, e agora vai iniciar mais uma batalha de narrativas, né? Governo federal, governo do estado de São Paulo, quem vai resolver, quem vai aparecer mais. O que a gente espera é que a fiscalização seja feita e essas pessoas sejam punidas, até porque, não é, Bruno e Márcia, a questão é de homicídio, né? Quem pratica essa falsificação está assumindo o risco de cometer homicídios, então deve responder por tentativa, não, por homicídio consumado e ser preso nas maiores penas possíveis, porque é um tremendo absurdo e a pessoa, né, como a gente já falou outras vezes aqui, existe o caso da subnotificação também, né? Porque muita gente consumiu pouco, passou mal, não chegou aí no hospital, então pode ser que tenham muito mais casos. Vamos aguardar o desenrolar desse caso. Obrigada, João Bellucci. Agora a gente chama também a nossa segunda analista, a Priscila Silveira. Muito bem-vinda, Priscila. Agora, o que a gente tem observado, Priscila, é que ao longo dos anos explodiu o número de bebidas falsificadas no mercado, né? Não só com o metanol, mas com outros agentes para deixar ela mais diluída e mais barata. Até 2016, a Polícia Federal rastreava essas bebidas que eram fabricadas aqui no nosso país. Só que a partir de 2016 o governo Temer tirou esse rastreamento. E aí, por isso que houve essa explosão de casos. Será que não seria a hora de voltar a fiscalizar de forma mais efetiva isso, Priscila? Boa tarde, Márcia, Bruno, meu colega João Bellucci, a toda a nossa qualificada audiência. Márcia, quando o governo traz um rastreamento nas condutas criminosas, dentro de um caráter preventivo, a gente observa de forma estatística que realmente dificulta a manobra criminosa, como você bem colocou, desde o ano ali de 2016. Entretanto, o que a gente precisa considerar é que essa nova modalidade, que não é tão nova assim, ela começa de uma outra maneira, onde os meliantes, os criminosos, eles modificavam as bebidas colocando um pouco mais de água, um pouco mais de álcool permitido, mas não tão como é feito agora o metanol. O metanol, ele é tóxico e ele não pode ser, em cenário algum, inserido e, na verdade, a pessoa não pode tomar porque acontece de cegueiras, mortes, e assim como que colocou o João Bellucci, é importante a gente dizer que essa análise, essa rastreabilidade deve ser feita, mas a gente não consegue, por si só, fechar a manobra criminosa, porque o criminoso ele vai pensando assim, se está me rastreando daqui, eu vou começar a conduta de lá. Mas é um cenário inicial para a gente começar a pegar esses pequenos criminosos. Entretanto, também é bom a gente colocar, como aqui também falou já o ministro Lewandowski, é possível que isso já esteja em expansão na organização criminosa, tendo em vista que não é só um crime contra a saúde pública colocado lá no artigo 272 do Código Penal, como ele colocou, mas também é crime contra o consumidor, organização criminosa. E quando a gente fala de saúde pública, a gente restringiria apenas a coletividade. Mas quando alguém coloca um produto que, se a pessoa tomar, já vai ocasionar a morte, o direito penal, Márcia, explica para nós sobre o dolo eventual. O que é isso, para que a nossa audiência saiba de maneira bem didática? Eu sei que eu posso causar a morte, mas ainda assim vou colocar essa substância para fins de ganhar sobre ela. E aí poderia, eventualmente, também se imputar
o crime de homicídio para aquelas mortes que foram consumadas e algumas tentativas dentro da investigação, como vai se observar aí na dinâmica criminosa. Lembrando, por fim, que a grande concentração desse metanol é para ganhar. Então tem fins econômicos. E esse dolo específico de fins econômicos deve sim ser apurado, porque ele vem das grandes organizações criminosas e fazendo a rastreabilidade, como você bem colocou, já pega no início, fazendo com que não haja a expansão cada vez mais dessas, porque aqui a gente tem falsificação de produtos para fins terapêuticos, nós temos falsificação de remédios, nós temos falsificação de bebida, inclusive, para fechar aqui a minha fala, é importante dizer que essas pessoas são vulneráveis. Consumidores, pelo Código do Consumidor, eles são vulneráveis por quê? Porque eles não têm como saber que ao comprar a sua dose em lugares, em bares que são, obviamente, bares que não têm procedência duvidosa, que eles possam estar tomando o próprio veneno, causando a sua morte. E a organização criminosa não está nem aí para a saúde de ninguém. Ela quer saber em lucrar, né? Isso que eles estão realmente querendo. Obrigada, Priscila e João. Já já a gente volta com as análises de vocês.